nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os aspectos criminais do Código de Trânsito Brasileiro. Então, nós, na verdade, vamos falar sobre cada um dos crimes que estão inseridos no CTB. E aí veja que agora, nos primeiros 10 minutos da aula, basicamente nós vamos conversar sobre algumas generalidades com relação a todos esses crimes que estão previstos no CTB, com relação à aplicação de pena, como que funciona a normatização do Código Penal, do Código de Processo Penal, o que é permissão, o que é proibição para dirigir, alguns detalhes que com certeza são imprescindíveis para que você consiga assimilar bem esses crimes que estão previstos ali ao longo do nosso CTB. Perfeito? E vejam vocês que a maior parte dos crimes que são previstos no CTB são crimes que são praticados através do veículo automotor. Então, se você tem, por exemplo, meios de locomoção em que você não emprega uma força motora, isso não é abarcado pelos regramentos do Código de Trânsito Brasileiro. Então, por exemplo, uma bicicleta ou um meio de locomoção em que se utiliza a tração, então, é uma carroça. Então, esse tipo de meio de locomoção no qual você não utiliza uma propulsão, isso não é abrangido pelos regramentos do Código de Trânsito Brasileiro, perfeito? E veja que o conceito de veículo automotor nós extraímos dentro da própria normatização em que se aplicam as disposições vinculadas ao trânsito. Então, veja, veículo automotor é todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios e que serve normalmente para transporte viário de pessoas e coisas ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sob trilhos, que são aquelas hipóteses de ônibus elétrico. E veja, portanto, que a partir desse conceito de veículo automotor é que nós temos o universo dos crimes de trânsito. Então, veja que os crimes de trânsito, eles são cometidos na direção de veículos automotores, sejam de perigo abstrato ou concreto, que a gente vai ver daqui a pouco, ou de dano, desde que o elemento subjetivo constitua sob a forma culposa. Ou seja, não se admite a nomenclatura de crime de trânsito para o crime de dano cometido com dolo. Portanto, aquele que utiliza seu veículo para propositalmente atropelar e matar seu inimigo comete homicídio e não um crime de trânsito. Então, veja, dessas disposições aqui, nós temos várias informações que nós podemos extrair. Então, a primeira delas é que o elemento anímico dos crimes, das condutas que são previstas no Código de Trânsito Brasileiro é a culpa. Então, vejam vocês que, inclusive, é um conceito, é um entendimento que nós vamos emprestar lá do Código Penal, da parte geral, na parte específica de teoria do crime. Tudo aquilo que vocês estudaram sobre teoria do crime, fato típico, né? Conduta, resultado, nexo, tipicidade, em que dentro da conduta nós temos conduta dolosa, culposa, préter dolosa. Todos esses ensinamentos que são tratados na parte geral do Código Penal, são exatamente os mesmos que nós vamos utilizar aqui nos crimes de trânsito brasileiro. Então, veja que aqui, diferente do Código Penal, eu vou trabalhar, eu vou conseguir encaixar
a conduta praticada no mundo dos fatos ao crime descrito na norma penal, apenas as condutas que forem culposas, ou seja, aquelas que se manifestarem mediante imprudência, mediante negligência ou mediante imperícia, ou seja, aquelas condutas nas quais o agente, quando pratica, não deseja e não se conforma com o resultado mais grave. Ele até prevê uma possibilidade de ocorrência de um resultado mais gravoso em razão dessa conduta, mas ele em nenhum momento admite ou se conforma que esse resultado mais grave possa ocorrer. Então, essas são as variáveis dos crimes culposos que nós vamos aplicar exatamente igual aqui nos crimes de trânsito brasileiro. Então, por outras palavras, eu só vou ter crime de trânsito se ele se consumar sob a modalidade culposa. Se eu tenho dolo direto ou se eu tenho dolo eventual, esqueça os crimes do Código de Trânsito Brasileiro. Então, aí nós vamos aplicar as disposições do Código Penal. Então, veja, atropelei uma pessoa de forma dolosa. Ora, então, portanto, eu serei responsabilizada criminalmente pelo artigo 121, homicídio doloso, e não pelo crime que é previsto no CTB, que cuida de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, veja aqui, matei alguém porque eu quis, na direção de veículo automotor, homicídio doloso, Código Penal. Esqueça, Código de Trânsito Brasileiro. E aí, veja que a segunda informação que nós temos que extrair aqui desse enunciado é que os crimes que estão previstos no Código de Trânsito Brasileiro, eles podem ser ou crimes de perigo ou crimes de dano. Veja, também essa classificação é exatamente a mesma que nós aprendemos lá no direito penal, na parte geral do Código Penal. Então, veja, crimes de perigo significa dizer que o legislador, deixa eu colocar aqui, perigo, que pode ser concreto ou abstrato. Aqui significa o seguinte, gente, que o legislador, antes mesmo de ocorrer uma efetiva ofensa ao bem jurídico, o legislador ele já entendeu por bem em tipificar aquela dinâmica como sendo criminosa. Melhor explico. Ora, nós sabemos que os crimes, sejam eles de perigo ou de dano, eles protegem bens jurídicos tutelados. O que é um bem jurídico tutelado? É um bem em que o direito entende que deva proteger. Então, por exemplo, crime sexual, estupro. Qual é o bem jurídico tutelado? Dignidade sexual. Então, o legislador ele criminalizou essa conduta. Então, portanto, nós dizemos que a dignidade sexual ela é um bem jurídico tutelado. Patrimônio, crime de roubo. Qual é o bem jurídico tutelado? Patrimônio. Então, veja que o legislador ele elegeu o artigo 157 para tutelar, para proteger esse patrimônio quando o autor do crime, mediante emprego de violência, grave ameaça ou qualquer mecanismo que impossibilite a defesa do patrimônio, a manifestação de vontade da vítima, ele subtraia. Então, veja que, dentro desse universo, essa ofensa ao bem jurídico, ela pode ser classificada em crime de perigo e crime de dano. No crime de perigo, veja, eu tenho ainda uma iminência de ofensa ao bem jurídico,
Mas, ainda assim, o legislador entendeu que era necessário esse tipo de proteção. Então, por exemplo, dirigir na via pública sem habilitação, provocando perigo para as pessoas. Então, veja, isso é um crime de perigo. Então, estou lá na via pública, dirigindo, beleza. Estou fazendo zigue-zague, beleza. Não atropelei ninguém ainda. Mas veja que o simples fato de dirigir dessa forma, e nós vamos estudar depois esse crime, veja que o legislador ele já caracterizou isso como sendo criminoso. Veja, ninguém foi atropelado, a vida ou a integridade física, que é protegida pela norma, ainda não ocorreu, mas o legislador ele já se antepôs a essa ocorrência justamente para caracterizar isso como crime. Agora, nos crimes de dano, não. Veja que eu chego a ter uma efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, ou seja, o bem jurídico ele é atingido de uma forma ou de outra. Então, por exemplo, crime de homicídio. Bom, eu atingi o bem jurídico, a pessoa morreu, houve ali uma ofensa. Tentativa de homicídio, doloso, claro, estamos aqui falando da forma dolosa agora. Veja, eu efetivamente acertei um disparo. Então, a vida daquela pessoa, de alguma forma, ela foi atingida. Aquele bem jurídico tutelado, de alguma forma, ele foi atingido. Então, veja que a maioria dos nossos crimes do Código Penal são crimes de dano, em que há efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado. Enquanto que nos crimes de trânsito, guardem essa informação, a maioria é crimes de perigo, ok? E aí, veja, o crime de perigo concreto é aquele crime em que, para além da prática da conduta prevista como sendo ameaçadora do bem jurídico, naquele caso concreto, tem que ter sido efetivo, tem que ter sido efetivamente perigoso. Então, no meu exemplo, dirigir na via pública sem habilitação, causando perigo para as pessoas. Veja, causando perigo para as pessoas. Então, efetivamente, eu preciso, naquele caso, estar causando um perigo efetivo para as pessoas que estão na via pública. Se eu não estiver causando esse perigo, eu não vou ser responsabilizada. Então, veja que o tipo penal ele exige que, naquele caso concreto, tenha havido esse risco verdadeiro. Se não houver, eu não tenho crime. Agora, nos crimes de perigo abstrato, não, o legislador ele dispensa. Simplesmente seria assim, dirigir sem habilitação, só para a gente ter um exemplo do que seria. Depois a gente vai ver todos eles e vamos classificar quais são abstrato e quais são concreto. Mas veja, simplesmente assim, dirigir sem habilitação, pena tanto a tanto. Então veja, dane-se se você dirigiu sem habilitação na garagem, se você dirigiu sem habilitação no seu bairro, se você dirigiu sem habilitação só para estacionar o carro. Interessa que você dirigiu sem habilitação. Veja, é um crime de perigo, você não atropelou ninguém, nada, não tinha ninguém na rua, crime de perigo abstrato. Tudo bem? Então, essa é mais ou menos a diferença entre esses dois institutos, tá? É óbvio que na hora que nós formos falar sobre cada um dos crimes, vai ficar muito mais fácil para você entender o que eu estou explicando aqui. Então, portanto, não se preocupem. Estamos ainda nas disposições iniciais. Maravilha? E veja você que também com relação às generalidades, nós temos alguns artigos já no Código de Trânsito Brasileiro que nos direcionam na forma como nós vamos aplicar as penas, se, em caso de alguma lacuna do próprio Código de Trânsito Brasileiro, se a gente pode, eventualmente, aplicar outras leis para suprirem essas lacunas. Então, veja que o 291, inclusive,
É o artigo que nos traz a maior parte dessas diretrizes. Então, veja, aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos nesse Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal, que nós acabamos de conversar, e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099/95, que é a Lei do Juizado Especial Criminal. Maravilha? Então, veja aqui, o próprio Código de Trânsito Brasileiro diz para nós, olha, se tiver algum problema, alguma lacuna aqui no CTB, vamos aplicar o Código Penal, o Código de Processo Penal e também as disposições previstas no Juizado Especial Criminal. Para quem ainda não sabe ou nunca estudou, o Juizado Especial Criminal, na verdade, ele regulamenta aqueles crimes cuja pena a pena máxima combinada não exceda a 2 anos. E essa lei, ela traz muitos institutos despenalizadores, ou seja, ao invés de nós termos uma ação penal, uma persecução penal por parte do Estado, nós eventualmente vamos conseguir transacionar. Então, às vezes, uma composição civil de danos impede que o Estado processe a pessoa que praticou determinado crime. Então, na verdade, o intuito dessa lei é diminuir o fluxo, o nascimento de ações penais para aqueles crimes cuja pena máxima não exceda a 2 anos. Maravilha? E aí é claro que essa é a regra do 291, tá? Mas o próprio parágrafo 1º, com relação ao Juizado Especial Criminal, ele trouxe algumas exceções, ou seja, hipóteses nas quais nós não vamos aplicar os benefícios dessa lei, especialmente aqueles previstos no 74, 76 e 88. Só para vocês terem uma ideia, 74, 76, 78 estão versando ali sobre transação penal, sobre composição civil dos danos. Então, veja aqui, quando a pessoa praticar o crime de forma culposa, sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, não vai ter transação penal para essa pessoa. Nós não vamos aplicar o benefício da lei do GCRIM para ela. Também, quando a pessoa participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, ou seja, pratiquei uma conduta criminosa, culposa, disputando um racha. Bom, nesse caso, eu também não irei receber os benefícios previstos na Lei do Juizado Especial Criminal. Também, se a pessoa transitando em velocidade superior à que é permitida, em 50 km por hora. Então, por exemplo, a velocidade da via pública ela é 50 por hora, perfeito. Eu vou lá e, de forma culposa, atropelo alguém a 110 por hora. Então, veja, o limite é 50, eu excedi em 60. Então, eu extrapolei para acima da velocidade máxima, mais de 50 km por hora. Então, para mim também, não haverá aplicação dos benefícios que estão previstos na Lei do Juizado Especial Criminal. Maravilha? E veja que nessas hipóteses aqui, quando a pessoa chega na delegacia de polícia, o delegado ele não lavrará um termo circunstanciado, ele deverá lavrar um inquérito policial. Então, ele vai instaurar um IP e vai presidir como se fosse qualquer outro IP de qualquer outro crime. Porque, veja, quando o agente pratica uma conduta e essa conduta se vincula a um crime cuja pena máxima não excede a 2 anos, o que acontece? O delegado ele lavra um termo circunstanciado de ocorrência e quando a pessoa, o autor do fato, ele se compromete a comparecer aos atos que serão praticados
dentro desse TCO, veja, ele vai embora para casa, ele vai na audiência, já é uma audiência designada no GCRIM, justamente para buscar essa composição civil, essa transação penal. E aí veja que nessas hipóteses aqui, quando é racha, quando excede a velocidade a mais de 50 km por hora, veja que o delegado aqui vai ter que instaurar um inquérito policial e não um termo circunstanciado de ocorrência. Maravilha? E aí veja que o parágrafo 4º, ele trata da fixação da pena, da metodologia de aplicação da pena que o juiz deverá observar com relação aos crimes previstos no CTB. Então, veja, o juiz fixará a pena base segundo as diretrizes previstas no 59. Veja, o artigo 59 do Código Penal é um artigo que trata sobre a primeira fase da dosimetria da pena, ele trata sobre as circunstâncias judiciais a serem analisadas na hora da aplicação da pena, dando especial atenção à culpabilidade, às circunstâncias e consequências do crime. Culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime estão inseridas dentro das circunstâncias do artigo 59. Então, o que o Código de Trânsito está dizendo? Olha, juiz, você vai emprestar lá os conceitos da parte geral com relação à aplicação da pena do artigo 59, mas você, de forma especial, vai dar uma atenção para a culpabilidade, circunstâncias e consequências. Veja que essa preponderância com relação a essas circunstâncias, o Código Penal ele não trabalha. Lá no Código Penal, todas têm igual valor, são 8 no total, enquanto que aqui no Código de Trânsito Brasileiro, a lei especial previu que essas 3 terão uma preponderância, uma prioridade com relação às demais. Maravilha? Lembrando, lei nova de 2017. Então, veja que esse artigo 1º, aqui na lei do CTB, traz para você justamente todas as diretrizes gerais com relação aos crimes previstos do CTB. E aí, veja que o 292, por outro lado, ele trata da suspensão ou da proibição. Então, veja, a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Então, veja, nós vamos estudar que nos crimes do CTB, nós temos a possibilidade de, junto com a pena aplicada, a ser calculada com base no artigo 59 do Código Penal, também existe a possibilidade de imposição cumulativa dessas sanções. A permissão para dirigir é um documento inicial, perfeito? Com validade de 1 ano, que antecede a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Enquanto que a habilitação, CNH, ela é concedida ao final desse prazo de 1 ano. Já a suspensão é uma penalidade aplicada para aquele que algum dia já teve a permissão ou a CNH. Então, veja, quando eu digo assim, eu vou suspender de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade, significa dizer que essa pessoa ou ela já tem a permissão para dirigir ou ela já tem a CNH, perfeito? Por outro lado, a proibição ocorre naquelas hipóteses em que a pessoa sequer tem habilitação, sequer ela tem uma CNH, sequer ela está naquele prazo de 1 ano da permissão. Então, é uma pessoa que literalmente não tem nenhuma permissão para conduzir veículo automotor. Então, quando eu digo que fulano ficou proibido, significa dizer que ele nunca teve, não tem e nem vai ter por um bom tempo. Na suspensão, significa que ele tem, mas isso vai ficar suspenso por um período determinado na sentença. Seja da permissão, seja já da habilitação, a CNH propriamente dita. Maravilha? E aí o 293 traz para nós informações sobre a duração e como é que
vai haver o cumprimento dessas penas. Aqui está cumprimento, me perdoem, é cumprimento, tá? E como vai ser o cumprimento dessas penas? Então, veja, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Então, a proibição ou a suspensão podem ter um prazo de 2 meses a 5 anos de duração. Então, guardem isso, porque isso cai em prova. Parágrafo 1º. Transitado em julgado a sentença condenatória, ou seja, a pessoa foi condenada e não cabe mais recurso, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em 48 horas, a permissão para dirigir ou a habilitação. Então, veja, você foi sentenciado, o juiz determinou aí a suspensão da sua CNH, beleza. Não cabe mais recurso dessa sua condenação. Bem, você vai ter 48 horas para entregar às autoridades a sua CNH. Maravilha? Então, muita atenção para esses prazos, tá? E aí, veja, como que vai funcionar, então, essa entrega, né? Aqui no parágrafo 2º. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado por efeito de condenação penal estiver recolhido a estabelecimento prisional. Como assim? Ora, suponhamos que eu fui presa, perfeito? E aí peguei 5 anos de prisão. É óbvio que a minha suspensão não vai estar rodando nesses 5 anos, porque eu estou presa, concorda? Então, só vamos começar a contar essa penalidade de 2 meses a 5 anos a partir do momento que eu efetivamente puder estar conduzindo um veículo automotor. Tudo bem? Então, veja que esse é o detalhe para o início da contagem desse prazo de 2 a 5 anos. Perfeito? E aí, veja que o 294, ele já traz algumas disposições com relação ao processo, aspectos processuais da prática dos crimes do CTB. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo, ou a proibição de sua obtenção. Da decisão que decreta essa suspensão de forma cautelar, ou da que indeferir esse requerimento, caberá recurso em sentido estrito sem efeito suspensivo. Então, veja que essa suspensão ou proibição para dirigir poderá ser concedida antes do trânsito em julgado da sentença. Então, nós vimos até agora há pouco que para que essa penalidade tenha uma efetividade, eu preciso do trânsito em julgado e eu preciso que a pessoa ela já esteja apta a poder estar no convívio social. Afinal de contas, só vai começar a contagem desse prazo de 2 a 5 anos da suspensão ou da proibição a partir do momento que eu, de fato, posso estar na condução de algum veículo. Então, se eu estou em um presídio e peguei 10 anos de prisão, bom, esse meu prazo de 2 meses a 5 anos só vai começar a contar a partir dos 10 anos e um dia que eu for solto e estiver na via pública. Perfeito? Agora, esse artigo ele traz uma exceção. Então, ele está dizendo, olha, quando houver necessidade de garantia da ordem pública, nós não vamos poder nem esperar esse trânsito em julgado. O juiz ele poderá já suspender ou proibir a autorização, a habilitação dessa pessoa. Então, por exemplo, suponhamos que seja uma pessoa, um cara que é racheiro. O que é um cara racheiro? É o cara que fica
fica na competição de racha, pratica racha sempre. Nesse caso, o juiz ele pode não esperar a sentença nesse caso, desse cara. E aí ele pode, de forma cautelar, já suspender o direito de habilitação dele, justamente porque ele pratica muitos rachas, então a conduta dele está ali, né, sempre ofendendo a ordem pública. Então, o juiz ele pode antecipar e já aplicar essas duas penalidades. Tudo bem? E aí, veja, quando a necessidade de suspensão ou proibição da habilitação, nós temos uma comunicação ao CONTRAN, claro. Veja, a suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação é sempre comunicada pela autoridade judiciária ao CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e ao órgão de trânsito do estado em que o indiciado ou o réu for domiciliado. Claro, então, se a pessoa tem a suspensão ou a proibição, os órgãos públicos eles são avisados justamente para evitar que a pessoa circule na condução de veículo quando for uma suspensão, ou até mesmo que ela tire a permissão para dirigir quando for o caso de proibição. Maravilha? E aí veja que o 296 ele traz o detalhe. Se o réu for reincidente, ou seja, se ele é o 0 e V0 na prática de crimes do CTB, o juiz aplica a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. Então, veja que isso aqui é um efeito prático. O juiz ele tem que aplicar, ele não é uma escolha. Lembra que no começo da fala eu expliquei para vocês que essa penalidade poderá ser cumulada ou não. Aqui está dizendo o quê? Quando a pessoa ela é reincidente, o juiz ele tem que aplicar a suspensão da permissão ou da habilitação. Maravilha? E, para além disso, então, nós temos pena privativa de liberdade, nós temos a pena de proibição ou suspensão da habilitação, nós temos a multa reparatória, que está lá no 297. A penalidade de multa consiste no pagamento mediante depósito judicial em favor da vítima e seus sucessores, de quantia calculada com base no artigo 49, parágrafo 1º, sempre que houver prejuízo material resultante de crime. Então, veja que essa multa, gravem isso, ela é revertida para a vítima ou seus sucessores. Perfeito? Então, o juiz ele fixa essa multa e essa multa é destinada ao custeio da vítima, quando ela está viva, ou dos sucessores, no caso dela morrer e, eventualmente, ela deixar uma família para sustentar. Perfeito? Então, muita atenção nessa penalidade multa. Perfeito? Inclusive, a multa, ela não pode ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. Tá? E aí, veja, nós vamos trabalhar com as disposições dos 50 e 52 com relação às diretrizes para a aplicação dessa multa reparatória. E veja, na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Como assim? Então, por exemplo, fui atropelada, fiquei sem uma perna. Então, veja, eu ingresso com uma indenização por dano material no cível. E suponhamos que, como multa reparatória, esse autor do crime tenha me dado 20 mil. Bom, se o juiz fixar uma sentença em 50 mil, esses 20 mil eles vão ser abatidos. Logo, ele vai ter que me pagar só 30 mil lá na vara civil, lá no fórum. Ok? Então, é isso que o parágrafo 3º ele está trazendo aqui para nós. Maravilha? Então, portanto, a título de penalidades, nós podemos trabalhar, então, com a suspensão ou proibição da habilitação. Perfeito? Cominação de pena privativa de liberdade, que a gente vai ver nos crimes, né? Tranquilo. E também temos a multa reparatória. Perfeito? Para você deixar aí no seu esqueminha.
Dentro da suspensão ou proibição da habilitação, a gente sabe que tem que entregar o documento em 48 horas, perfeito? E que o prazo de duração de 2 meses a 5 anos. Ok? Então, nem preciso dizer para vocês que isso daqui, com certeza, pode ser cobrado na sua prova. Maravilha? Chegamos à metade da primeira parte da aula. Segura aí que a gente já volta daqui a pouquinho.